Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo? Eu sou o Anderson, começando mais um videozão aqui no canal Motoboy Oficial. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, eu vou falar sobre como você criar uma tabela de preços para cobrar o seu cliente, tá? Então acompanhe o vídeo comigo aí. Então pessoal, como eu falei na entrada do vídeo aí, hoje o vídeo vai ser sobre como cobrar seu cliente, como criar uma tabela de preço. Pessoal, eu fiz um vídeo anterior a esse, inclusive estou deixando aqui em cima no card, falando sobre o assunto de qual critério, como que eu faço para criar minha tabela de preço, quais os parâmetros que eu utilizo para estar cobrando o valor, né, definindo o meu preço, né? Então eu falo no vídeo que eu vejo com outros motoca que também trabalham com cliente particular, quanto eles estão cobrando, eu faço a média, mostrei a média de quanto é cobrado aqui em São Paulo, como que funciona e tal. Mas uma coisa muito importante, pessoal, que eu esqueci de falar, é que você precisa criar a sua tabela de preço com um valor mínimo, tá? Tem que cobrar um valor mínimo. Como que funciona isso? O que seria o valor mínimo? O valor mínimo é o seguinte: vamos supor, se o cliente te solicitar um serviço de 3, de 4, de 5 km, como que você vai cobrar? Que nem eu falo no vídeo que eu cobro R$2,50 e R$3 o ponto. Mas não tem como você fazer, vamos supor, uma corrida de 4 km, você fazer o cálculo vezes R$2,50 e colocar mais R$6 em cima, que é 3 do ponto A, 3 do ponto B. Ela vai ficar com valor baixo. Então, para isso, você precisa fazer o quê? Ter seu valor mínimo, de corrida mínima, tá? Ou seja, independente do KM que for abaixo do que você determinar, você tem que cobrar esse valor mínimo. Ou seja, como que funciona? Como que é o meu valor mínimo? O meu valor mínimo é R$35 até 10 km. Ou seja, 11 km, aí eu já vou praticar o valor de R$2,50 e R$3 por cada ponto, tá? Então, é assim que funciona. Então, abaixo de 10 ou até 10, eu tenho um valor mínimo, que é R$35. O que você pode fazer? Tem motoca que cobra o valor mínimo de R$20, aí ele estipula lá, tipo, 5 km. Você pode fazer o que? Estipular a sua tabela com um valor mínimo, cobrar até 5 km, R$20, R$25. Normalmente é isso, tá, pessoal? O pessoal de grupo trabalha mais ou menos nesse formato, de 20, 25 a mínima. Você pode cobrar o que? Tem motoca que cobra R$36 até 12 km, tá? Você pode também determinar acima de 10, não precisa ser exatamente 10 km. O meu é até 10, até 10 é R$35. Passou de 10, vou passar para o critério do que? R$2,50 por km mais os R$6, que seria 3 do ponto A e 3 do ponto B. Entenderam? Então, pessoal, você precisa ter seu valor mínimo, tá? O valor mínimo. Se o cliente chamar, a corrida tiver 1 km, no meu caso aqui, usar o meu como exemplo. Se ele me chamar do ponto do meu cliente até a entrega 1 km, ele vai pagar R$35. Se ele cobrar e tiver 10, ele vai pagar R$35. Se ele chamar e tiver 8, eu vou cobrar R$35. Então, é um valor mínimo que você precisa estabelecer para cobrar do seu cliente. A partir disso, então, você cobrar o valor por km e os pontos. Abaixo disso, você não cobra nem km nem os pontos, apenas o valor mínimo. Que esse valor, na verdade, ele já vai cobrir km e o ponto. Entendeu? Então, assim, você precisa estabelecer um valor mínimo de cobrança, tá? Isso eu esqueci de falar no vídeo anterior, pessoal. Mas estou trazendo para vocês aqui agora, que foi uma dúvida de um inscrito. Ele falou: Anderson, você falou da cobrança de km, de critério e tal, mas e quando eu tenho uma corrida de 2, 3, 4 km, como que eu faço para cobrar, no caso, com esses valores? Então, como que você vai cobrar? Vai cobrar um valor mínimo. Você tem que estabelecer na sua tabela de preços um valor mínimo. A partir dali sim você vai cobrar da forma que eu falei no vídeo anterior. Então, assiste lá o vídeo, quem não assistiu, que você vai conseguir entender como é que funciona isso, beleza? Pessoal, espero ter ajudado, espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Deixa pra mim nos comentários se ficou alguma dúvida. Deixa aquele likezão para fortalecer, comenta, compartilha o vídeo com outros colegas seus e é isso. Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!